E hoje eu quero falar com vocês sobre um vídeo que está rolando aí, que está tendo muito acesso. Eu estava enrolando um pouquinho para assistir, mas valeu a pena. Um vídeo muito interessante que fala ali sobre o colapso na engenharia de software, né? A história não contada no colapso. É um negócio assim. Não lembro agora exatamente o título, mas é um vídeo do Renato Augusto, onde ele traz algumas impressões, opiniões bem fortes e que infelizmente eu concordo ali com praticamente tudo que ele falou. Nesse vídeo eu não vou necessariamente reagir ao vídeo dele, se você quiser pode ir lá no canal dele, ele tem um conteúdo muito legal, mas aqui eu vou trazer um pouco mais um resumo do que ele falou, um pouco das minhas percepções e deixar um pouco da minha contribuição em um ponto específico. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se já não for inscrito. Deixa o like se curtir esse vídeo e também me segue nas redes sociais no @aguiardev. E bora pro vídeo. No vídeo é muito legal que ele traz todo um contexto histórico. Aqui eu vou dar um resumo para ser mais direto, mas é uma coisa que também vou acabar passando por aqui. Que a primeira coisa, ele vai falando ali só para você ter ideia do porquê que ele traz o contexto histórico, para mostrar também, eu vejo ali que os problemas na programação parece algo que é meio cíclico, né? Você resolve um problema, aparece outro, resolve um problema, aparece outro, mas enfim, vamos começar aqui. Eu não vou passar necessariamente por cada um dos pontos que ele comentou desse contexto histórico, mas eu vou trazer aqui que, bom, no começo a programação não existiam padrões, né? Cada um fazia de qualquer jeito, nem padrões de design de software, de arquitetura, nada. Então cada um fazia de um jeito e ficava aquela bagunça, porque cada empresa você saía e às vezes você saía de uma empresa e ia para outra, era um mundo totalmente à parte, né? Hoje a gente tem você vai se inscrever para uma vaga, as vagas pedem coisas em comum, né? Solid, orientação a objetos, microserviços, API, esse monte de coisa. Mas existe, digamos, um catálogo de opções. Por mais que talvez alguma empresa tenha alguma solução, alguma coisa mais proprietária, mas já existem formas conhecidas de fazer as coisas. Então, por que não segui-las? Entende? É muito mais fácil. Até porque torna mais fácil também encontrar os profissionais, enfim. Fica tudo muito mais fácil para todo mundo. Se compara, tudo bem, tem gente que vai falar, cara, mas programação não é fácil. Realmente, tem a sua complexidade, mas se cada um fazer de um jeito, fica ainda mais difícil. Isso é como eu disse uma vez sobre organização, não lembro exatamente onde eu estava, qual era o contexto, mas era na empresa e aí um colega meu falou assim, para tentar refutar o que eu estava falando, ele comentou assim, mas no mercado tá tudo organizado e às vezes você tem maior dificuldade de encontrar alguma coisa. Aí eu pensei, eu respondi ele, não lembro se eu respondi ou se eu só pensei. Eu falei assim, tá organizado e você tem dificuldade de achar. Já pensou se não tivesse organizado? O quão ruim ia ser? Corte rápido. Então é a questão de parar de reclamar. Mas vamos lá. E as primeiras iniciativas que surgiram foi fazer um código estruturado, o código que a gente chama de procedural. Depois veio então os paradigmas, o paradigma mais conhecido e difundido aí até então, que é a orientação a objetos. Isso aí foi um grande avanço, encapsular lógicas em objetos, essas representações foi algo muito bom. E aí começaram também a surgir os padrões de projeto, né? A gente está falando de design de software, arquitetura de software, só que isso trouxe a gente para um outro problema, que é o conhecido como excesso de engenharia, que em inglês fica over-engineering, ou seja, qualquer projeto simples já nascia com 25 camadas de software, um monte de coisa que não precisaria. Então esse excesso é uma complexidade totalmente desnecessária para o projeto que não precisa daquilo. Coisas que eram simples e que nem não tinham necessidade nenhuma de ser assim e que talvez nem iam continuar vivas depois de uma semana. Então você ia deixar algo complicado desnecessariamente e para um esforço que talvez nem valeria a pena, entende? Às vezes você vai fazer um MVP, você não sabe o MVP, seria a mesma coisa que um protótipo. Você vai fazer um protótipo com cara, mas você vai botar o esforço ali como se fosse um trabalho, um software de produção que já está funcionando, já está rodando. Cara, o objetivo de um protótipo é testar a ideia.
Então você precisa construir rápido. Então não precisa colocar 25 camadas e tudo mais. Isso não é desleixo. Isso é um esforço proporcional ao propósito ao qual ele está sendo construído, aquele software. E depois disso veio a onda das urgências, que tudo é para ontem, tudo precisa ser rápido, escalável, mas precisa ser para ontem. E nessa não dá para fazer as duas coisas, rápido e muito bem feito. Isso é impossível. E assim, essa urgência sacrificou tudo que a engenharia estava organizando e padronizando. A frase "o importante é funcionar" nunca foi tão usada. E aí a gente enfrenta o problema do extremo oposto do excesso de engenharia, que é a escassez de engenharia, ou do inglês under engineering. E aqui é onde entra a minha maior contribuição para esse vídeo, em cima do contexto histórico lá, todo o contexto histórico que o Renato Augusto trouxe, que é bem interessante. Mas assim, ele está passando ali pontos da história, o que foi acontecendo na história da engenharia. Mas e as empresas? Como elas se portaram, né, em relação a essas mudanças? Eu não desenvolvo software da época de todo esse contexto histórico, né? Eu comecei ali em 2011, então eu só peguei algumas desses ciclos. Mas o que eu posso dizer é que nem toda empresa acompanhou a tendência, e para o bem ou para o mal, porque algumas ficaram ultrapassadas e outras talvez não adotaram ondas que não eram muito boas. Mas de qualquer forma, nem toda empresa acompanhou todas essas mudanças. E eu já trabalhei em alguns lugares onde eu posso comprovar para vocês aí, dizer com toda certeza que muita empresa não acompanhou várias ondas dessas e nem tem a intenção de acompanhar. Você ia trabalhar lá e parece, tipo, sei lá, você estava lá em 2015 e parece que a empresa estava nos anos 2000, nos anos 90. É um negócio, tanto no processo de desenvolvimento, quanto no desenvolvimento em si, ali na parte técnica. E independente da onda que a empresa não surfou, isso com certeza, né, na maioria dos casos, vai causar uma falta de qualidade no produto final. Mas talvez você se pergunte agora, e por que que isso continua acontecendo? Calma que eu vou te explicar, eu vou te dar um contexto um pouco antes para chegar e te levar na mesma conclusão que eu cheguei. Você deve concordar comigo que construir uma ponte, por exemplo, que ela está a 50 metros do chão, os engenheiros vão fazer de uma forma. E se essa mesma ponte fosse a mais de 300 metros do chão, com certeza a abordagem vai ser diferente. Isso tem até um exemplo lá na China, eu vou deixar um link aí de um vídeo para você ver. É absurda, a estrutura é totalmente outra, porque a necessidade do problema é totalmente outra, por mais que seja uma ponte. O que eu quero que você entenda aqui é que cada desafio exige uma abordagem equivalente, proporcional ao desafio. Então, assim, o maior problema é que muita empresa está querendo construir uma ponte de mais de 300 metros do chão, mas usando uma abordagem de como se fosse uma ponte a 50 metros do chão. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E se essa ponte ela fosse realmente verdade, ela não ia nem chegar a ser concluída. Com certeza esse negócio ia desmoronar no meio do caminho. Mas no caso do software, o problema é que não é bem assim. Um software ruim, ele pode até ser construído, concluído, atender muito bem as necessidades e as expectativas por muito tempo. Então, depois desse contexto que eu te dei, respondendo a pergunta do porquê que esse problema continua acontecendo, é que assim, apesar dessas más práticas, software de baixa qualidade ainda é muito lucrativo. E eu já vi muita bizarrice nesse sentido. Você provavelmente já deve ter visto uma imagem, senão eu vou colocar ela aqui para você, que é um if dentro de um if, dentro de outro if, e assim vai, assim, sei lá, 35 vezes. É tipo um meme do Hadouken. Bota aí, editor, a imagem para vocês verem do que eu tô falando. Eu já vi isso é nojento, isso é difícil, é algo que eu não diria nem que um júnior faria aquilo, sabe? Esse tipo de código. É um negócio que beira ao nível iniciante, alguém que está aprendendo a ser júnior, nem júnior eu diria, é algo bizarro. Ah, e outra coisa também, já trabalhei num lugar onde tinha uma tabela que tinha 600 campos no banco de dados, e ainda quem criou se orgulhava
tela ter 600 campos, para você ver como esse aí eu acho que não surfou onda nenhuma das ondas que passaram, porque eu não me lembro quando os 600 campos numa tabela do banco de dados era visto como algo positivo, mas enfim, dito isso, essas coisas bizarras, esses softwares ainda rendia assim mais de 1 milhão tranquilamente, e é algo bizarro. Só que essa conta chega. Um dia vai comer, apesar de ainda ser rentável, o cliente não sentir isso, mas a evolução do seu software vai ser sacrificada. Por quê? Vai começar a ficar difícil de evoluir ele, de dar manutenção. Vai chegar um dia que vão pedir para colocar um botão numa tela para fazer algo simples e vai demorar 30 dias e não vão entender o porquê. E aí o que acontece? Tome hora extra para fazer porque dinheiro não é problema. Mas um dia isso vai entrar em colapso, porque você vai perder prazos. O que era para ser algo simples vai demorar, vai começar a custar muito caro. Apesar de haver dinheiro, você não vai evoluir na velocidade que você quer. E às vezes, talvez, pode acontecer o pior de realmente ninguém entender mais nada e abandonar o barco, porque ninguém vai ficar se matando por uma coisa que ninguém quer mudar, ninguém quer fazer melhor, entende? Tipo, pra quê? Pra que isso? Qual o sentido disso? Eu penso o seguinte, os extremos são sempre o problema. Problemas simples precisam de uma solução simples e problemas complexos precisam de uma solução mais complexa. É equivalente, é proporcional ao desafio, nem mais nem menos. O que traz a gente agora vamos dar um salto temporal e ir para o momento atual, que é a onda da inteligência artificial. Eu sou defensor da ideia de que a inteligência artificial não vai substituir os desenvolvedores, mas ela vai ser usada como uma ferramenta para aumentar a produtividade de quem souber usar. Eu acho que quem vai ficar para trás e correr o risco de ser substituído é quem não entender minimamente de inteligência artificial e saber como incluir ela aí no seu dia a dia de uma forma para aumentar a sua produtividade. E nas palavras do Renato Augusto, não é também a inteligência artificial que vai substituir o desenvolvedor, mas sim a sua burrice e a sua preguiça. Palavras um tanto duras, porém verdadeiras, porque sinceramente me dói muito, mas eu sou obrigado a concordar. Porque alguém que pede para a inteligência artificial um código e não tem a capacidade de interpretar aquilo, entender e validar se aquilo é ou não uma boa solução, não está fazendo o mínimo do que deveria ser feito. E me assusta saber que tem gente fazendo isso, porque está havendo até uma certa glamorização de que eu não preciso entender, eu preciso fazer funcionar. E olha onde a gente está parando. Então tem todo o esforço, todo aquele banho de sangue, todo aquele sacrifício que foi feito no passado para se organizar, padronizar e para a gente ter uma vida melhor aqui no desenvolvimento de software, onde muitas pessoas se juntaram e compilaram ideias, definiram padrões e hoje está sendo jogado tudo no lixo. E na verdade é muito mais do que isso, porque não está sendo feito nem o mínimo. A gente não está falando de usar um padrão, a gente está falando sobre entender um trecho de código. Então, assim, me assusta muito saber que tem gente que está glamorizando essa coisa de o que importa é funcionar, que eu não preciso entender. É bizarro, porque assim, se esse tipo de profissional, a gente tem vários segmentos de software, então, mas a gente tem certos segmentos que são críticos, segmentos da saúde. E imagina um software que roda num aparelho que vai manter uma pessoa viva e dá um erro porque alguém copiou e colou um código ali que a pessoa não testou e não preveu um certo problema. É realmente preocupante saber que esse tipo de profissional está sendo normalizado. E tem um ponto muito interessante que ele trouxe também aqui no vídeo relacionado sobre a IA, que eu não tinha parado para pensar nisso e talvez você também não tenha, que é a IA, ela aprendeu, por exemplo, a programar na base de código que é pública. Por exemplo, se ele pegar o GitHub para aprender, tem um monte de código ruim lá, que não segue nenhuma boa prática, código de gente que está aprendendo, ou código de gente que realmente faz código ruim porque não sabe fazer um código bom. Então essa é a base dela. Por mais que ela saiba fazer um código, você como desenvolvedor, teu papel é guiar a IA, explicando como você quer,
Só que aí você tem que conhecer as boas práticas para poder validar, não só entender o que ela fez, mas validar a abordagem dela, questionar e tudo mais. Porque só copiar e colar sem entender e interpretar é complicado. E se você for levar em consideração ainda que ela aprendeu a desenvolver com muito código ruim, torna ainda mais preocupante esse tipo de atitude. E para concluir, o que eu quero dizer é que você não precisa ser um gênio. Se você for ver lá o vídeo do Renato Augusto, você vai ver que tem várias coisas que surgiram. Arquitetura limpa, DDD, TDD, e, enfim, um monte de coisa. Você não precisa ser um gênio e necessariamente conhecer tudo aquilo a fundo, ser um especialista em todas as técnicas, arquiteturas, design, até porque é muito difícil. Não dá para ser muito bom em tudo isso. E às vezes, com o tempo, você também acaba esquecendo, porque você não vai usar necessariamente tudo também. A gente vai se lembrar daquilo que mais usa. Mas é importante ter uma base sólida, entender os princípios. Tem certas coisas que é bom senso. Não precisa necessariamente de, às vezes, um padrão, algo tão robusto. Geralmente, muita coisa pode ser feita utilizando o bom senso, mas para desenvolver o bom senso, você precisa ter uma base sólida. E eu vejo que nunca foi tão necessário ter uma base sólida e também um pensamento muito crítico em relação ao que está sendo desenvolvido, em relação ao problema que está sendo resolvido. E como você enxerga toda essa situação? Você já percebia esse movimento, essa glamorização do copia e cola, o importante é funcionar? Já tinha percebido esse ponto de que a IA aprendeu muita coisa com base em código ruim? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Tchau!